seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Estúdio Inter, diretamente aqui de Rio Preto, mas hoje eu não tô na TV Rio Preto não, hoje eu tô de folga, porque a gente preparou um programa especial, o programa tá gravado. Sabe por quê? Eu não podia perder a chance de ter aí, mostrar pra vocês duas figuras que tratam a política de uma maneira muito divertida e muito legal e fácil de ser entendida. A ideia é colocar em pauta justamente essa discussão, né? Falar de política abertamente, parar para analisar o que vem pela frente aí enquanto candidatos, enquanto programa de governo e tudo mais, e a gente deve sim se atentar para isso. Então, pensando nisso e pensando em te ajudar, eu aproveitei que esses dois caras estavam passando por Rio Preto, tiveram a sorte de me dar uma folguinha aí na agenda deles, correr lá pro estúdio pra gente mostrar para vocês esse bate-papo tão legal, que olha, só para vocês terem ideia, era para ser um bloco só, acabaram virando 2 blocos, porque foi muito jóia, o papo rendeu, e eu tenho certeza que você que vai acompanhar o programa agora vai curtir muito e vai poder entender um pouquinho mais desse universo da política, tá bom? Eu vou me despedindo agora, eu espero que você curta o programa assim como eu curti fazer, e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um beijo! Em tempos que a política está batendo a nossa porta, eleições estão chegando e as dúvidas também vêm com ela, como é que a gente faz? Como é que a gente vai escolher o melhor candidato? Nessa vertente, algumas pessoas começam a pipocar e trazer informações e ideias inusitadas e muitas vezes polêmicas. É por isso que eu tenho 2 convidados muito especiais aqui comigo. Eu tô com o Kim Kataguiri, ele que é coordenador nacional do MBL e ex-colunista da Folha, e o Arthur Duval, que é do blog Mamãe Falei, não é um blog, é um canal no YouTube, tudo junto e misturado, porque você expõe suas ideias, que é engenheiro químico e youtuber. Engenheiro químico, cara, que loucura, né? Que doideira. Bem-vindos, meninos. Muito obrigado. E aí entra esta dúvida, né? Política, cara, vocês são jovens, são pensadores, são formadores de opinião e enveredaram por essa onda da política. Por quê? Vamos começar com essa pergunta que não quer calar. Porque se tem uma coisa que a moçada foge hoje, é do assunto política, né? Bom, vamos lá, vou começar então. O meu caso é o seguinte, como você viu, eu estudei engenharia química, trabalho com sucata de aço, sempre trabalhei com isso na iniciativa privada, tenho uma microempresa com a minha família, e no final das contas a gente começa a ver um monte de injustiças que a gente vive o dia a dia e fala, pô, não é possível, como é que faz para mudar isso aqui, isso aqui lá? E quando você vai estudando as coisas, você vai vendo que sempre esbarra na política. A gente tem um preconceito, a gente tem mania de não falar de política. A política é um tabu, né? Eu não sei, a gente foi criado para não discutir isso, é engraçado o Kim até brinca comigo, né? E quando eu ligo para minha mãe e falo, mãe, eu tô pensando em me candidatar, eu falo, pô, filho, te alimentei, te criei direitinho pra você virar bandido. Então assim, só que se a gente não preencher esses espaços, né, quem é que vai preencher? Justamente as pessoas que eu acho que ninguém quer aqui que preencham, né? A gente pode falar aqui de Renan Calheiros, de Michel Temer, de Collor. Aí dá pra mudar o discurso, né? Não, gente, que olha, tem hora eu fico doente às vezes de imaginar que as pessoas vivenciam essa tragédia política. Sim. E vão lá depois na Uni e faz o mesmo. Em Minas Gerais, os 2 líderes pro Senado são Dilma Rousseff e Aécio Neves. Como assim? Pra mim, o fim do mundo é a gente ter um ex-presidente semi-analfabeto. Isso não cabe na minha cabeça, não consigo E preso com candidatura registrada. Como pode? Não, gente. Mas então, no final das contas, a gente acaba esbarrando com política. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Criei um canal no YouTube, ninguém me ouvia. Para resumir a história, eu resolvi ir no foco das pessoas que discordavam de mim. E eu comecei em manifestação do pessoal da esquerda, em manifestação de sindicalistas, em manifestação do PT, em manifestação de pessoas que ali estão militando contra liberdades individuais, ainda que sem saber. E aí sempre com perguntas simples eu mostrava que as pessoas às vezes estavam lá batendo no sem peito. Nem saber por quê. Sem nem saber o que estava. Então, você é a favor do Lula na Casa Civil? Sou, naquela época. O que é Casa Civil? O cara nem sabe o que é. Pô, você é contra a PEC do teto, quando invadiram escolas? O que é PEC? O cara nem leu a bendita da PEC, não sabe nem quantas páginas tem. Então, isso eu acho que é muito prejudicial pro país. As pessoas têm que ter um pouco mais de humildade na hora de ler uma pauta e falar, eu não entendo disso aqui, então eu vou demorar um pouquinho mais para soltar uma opinião, para poder emitir qualquer coisa, né? Exatamente. No teu caso, Kim, você veio da Folha, né? Um jornal que batia aí aos 4 cantos política boa, política ruim, e você vivenciava isso muito de perto. Então, acho que já estava meio que no teu sangue essa história, né? Na verdade, eu acho que no final das contas a fonte é a mesma que do Arthur, né? A indignação com a realidade, com os fatos que você vê. Um que eu costumo apontar, que as pessoas costumam dar risada, mas é trágico, assim. Eu admiro a capacidade do brasileiro de dar risada da própria tragédia, mas Chega a ser tragicômico. É um negócio bastante trágico que hoje a probabilidade, por exemplo, de você abrir uma pizzaria e essa pizzaria à falência é de 60%. A probabilidade de você cometer um assalto
e você ser pego é de 2%. Ou seja, vale mais a pena você assaltar a pizzaria do que você abrir uma. Então tá completamente invertido os valores, tá completamente invertido o que deveria ser uma sociedade. Não, a sensação que eu tenho é que você acabou de me contar uma piada. Exato, pois é. Não é uma piada, é real. Não é real, é real. 2% é só a chance de alguém que te assalta ser preso, e quando esse cara é preso, ele só cumpre 1/6 da pena. Depois que ele cumpre 1/6 da pena, todo dia ele sai. Se for o primeiro crime, ele também vai embora pra casa, né? Tem uma série de coisas aí Pra ir embora pra casa nem precisa ser o primeiro crime. É um negócio triste, assim. É um negócio muito triste, e eu acho que sempre gostei de escrever, né? Acho que acabei indo pra Folha. No começo, eu escrevi como convidado lá na página 3, que tem as tendências de debates, etc. O Otávio Frias, aliás, que recentemente faleceu, gostou. Pelo secretário de redação lá, o Vinícius Mota, me convidou para fazer parte do jornal, e eu escrevi lá durante um ano, mas tem que admitir também que era um ambiente meio hostil dentro da Folha de São Paulo, porque o pessoal tem um posicionamento mais à esquerda, mais pró-Lula, mais pró-PSOL, mais pró-PT, então é um negócio meio... Eu acho que eu sou muito leiga nesse aspecto, porque eu não consigo entender como cabeças tão pensantes, jornalistas que estudam, pressupõe-se que estudam, né? Que acabam enveredando para um lado de uma política que é só em prol deles. É um negócio bizarro. Além do corporativismo, né, que você tem como se fosse uma... O que eu vejo é que ele tem boa parte dos jornalistas vive numa bolha, assim, que só existe Leblon no Rio de Janeiro, só existe Rua Augusta lá em São Paulo, e eles não saem daquele ciclo de bares e de programas de televisão e de músicas e de roupas que todo mundo veste, que todo mundo fala, que todo mundo ouve, etc. E eles ficam fazendo matérias para si mesmos, achando que estão falando com o público, achando que estão falando com a população, e isso acaba dando descrédito para a imprensa que a gente vê hoje, né? Hoje, uma das instituições que menos tem credibilidade, infelizmente, é a imprensa, que justamente tem um papel fundamental em qualquer democracia. Né? E é engraçado porque, assim, aqui na nossa casa, por exemplo, aqui no meu programa em especial, a gente não recebe muitos políticos, porque é um programa de variedade e tudo mais, mas eu até gostaria de abrir espaço para poder entender como é que funciona a cabeça desses caras, porque tem hora que eu não consigo entender, mas vamos em frente. Mas quando a gente pega, por exemplo, uma televisão aberta, uma Globo, uma Record, que teria esse papel fundamental de instrução, eles dão a informação pela metade. Sim, então, antes você fala, por exemplo, da PEC do teto. O que é? Exatamente. Ninguém nunca explicou. E seria dever de um jornal de nível nacional explicar o que é, né? Para a população comum. Não só isso, na verdade eu acho que tem um grande problema no Brasil, que é o seguinte: infelizmente, devido, eu acho que à baixa instrução das pessoas no geral, os políticos, eles falam sempre aqueles discursos extremamente genéricos, que não vai nem para um lado nem para o outro. É um discurso muito bonito, mas esconde o que ele está realmente querendo imputar. Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu sou abertamente contra, por exemplo, a candidatura do Ciro Gomes. Você ouve esse cara falar, você fala, é isso, esse é o futuro brasileiro. Ele fala, eu vou tirar teu nome do SPC, eu vou fazer isso, Só que quando você vai ver as propostas de fato que ele está pedindo, são coisas extremamente danosas para o Brasil. Por exemplo, uma das propostas do Ciro Gomes é voltar a CPMF. Né, aquele imposto de movimentação financeira sobre o seu cheque, sobre a sua conta. Você fala, como é que pode as pessoas caírem num discurso tão bonitinho, sendo que o fato em si, a proposta, ela é extremamente danosa. Então, a gente tem que parar, eu acho que isso é um dever até de todos os brasileiros, parar de acreditar em discursinho demagógico bobo. Ver efetivamente qual que é a proposta da pessoa. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu estou pretendendo um cargo de deputado estadual. Uma das propostas que a gente tem é justamente inverter a pirâmide da educação. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que ouvir o que eu vou falar vai entender o absurdo que é. Hoje a gente investe 4 vezes mais em educação superior do que em educação básica. Aí o cara, em vez de... Eu sou professora de ensino superior, então, só que eu pego o semi-analfabeto, porque ele não tem a base. Exatamente. E aí ele não dá conta de escrever fashion, que é uma palavra comum para moda, ele escreve com C cedilha. Olha que lindo. Então, e não só isso, olha só, o problema é o seguinte. Aí a pessoa, vamos corrigir isso aqui. Em vez de você rebalancear o orçamento, entender, ainda que seja impopular no primeiro momento, porque o universitário vota, né? Não, vai cair a pessoa matando achando que é contra ele. Não, é exatamente. O que eles fazem? Começa com política demagógica. Não, vamos fazer cotas. Mas não adianta você fazer cota para a ponta da pirâmide se as pessoas todas lá na base estão assim, sem condições de conseguir ascender. Então, eu acho que o brasileiro deve buscar um discurso muito mais sóbrio, muito mais efetivo no que é a proposta de fato, do que simplesmente aquele cara vem, te abraça, fala como vai a família, vamos comer um pastelzinho com café com leite ali. De cana. Não, essa do pastel pra mim é o fim do mundo. Maria. Por que todo político come pastel? A gente já não tá mais na dieta da gente, tá? O pastel engorda. Vamos mudar. Precisa ser um político fit. Então, vamos tem que comer tapioca. Light, sei lá, entendeu? Comer uma maçã, né? Dá um bom exemplo.
Mas é muito engraçado isso, essa questão do comportamento. A gente tá com alguns nomes novos aí, né, Sim. aparecendo, e eu acho que para quem já acompanha a política há um certo tempo, para quem já vota há um certo tempo, não vou nem dizer que acompanha a política, vota, né, porque tem que fazer esse papel democrático, porque é obrigatório. Não devia ser obrigatório também. Também, Mas vamos em frente. também concordamos com isso. Alguns nomes estão surgindo e na contramão disso, nomes que estão aí trabalhando no poder brasileiro há 20, 25 anos e que... Exatamente. Mais do mesmo ou mais do que vem pela frente? Como é que fica a cabeça de vocês? Vamos tentar apostar numa proposta inovadora, pessoas que não têm nomes difundidos na política, em grande escala, né? Trazendo comparativo com esses políticos que já estão há 30 anos aí no mercado, né? Na verdade Vamos falar é o que eles seguinte, são empresários do mercado. O Kine falou uma coisa muito bonita e é verdade. São profissionais do ramo. A renovação pela renovação, ela não é a solução. Não adianta só você pôr um monte de gente nova com ideia velha, né? Se você pensar, filho de político também é renovação. O Renanzinho lá, o Renanzinho Calheiros, na teoria também é renovação. A questão é, quais são as propostas novas que essa pessoa está trazendo? Então, a gente tem até diversos parlamentares que o cara já tem um mandato, então que o cara, mesmo sem mandato, já faz um trabalho de militância, um trabalho político mesmo, que a pessoa até um pouco mais velho já está nesse meio há muito tempo, só que as ideias dessa pessoa são muito boas, né? Se você pegar, por exemplo, Roberto Campos, lá na Constituinte de 88, ele já tinha ideias que modernizariam o país pra caramba, e a gente não teria hoje, por exemplo, uma CLT tão pesada que atrapalha o nosso país. Então, não é só a renovação pela renovação, mas é a renovação das propostas, né? Então não adianta só você, eu sou jovem, então eu sou bom. Não, pera lá. O que você vai trazer de novo para o Brasil? O que você vai trazer que não tem? Então, mas quando eu me deparo com essa pergunta, o que você vai trazer de novo? Mas aí a gente esbarra num congresso lotado de quantos deputados a gente tem 513. lá? 513. É isso, gente, presta atenção. 513 deputados, mas não sei quantos parlamentares que trabalham para esses deputados, mas não sei quantos que vão barrar essa ideia nova. Mais ou menos. A gente tem uma teoria. Primeiro lugar, você tem que dar um exemplo. A exemplo do Fernando Holliday em São Paulo, ele é o vereador, olha só, ele é o vereador mais famoso do Brasil. Ele abriu mão do seu carro oficial, abriu mão do seu segurança, abriu mão do seu motorista, doa parte do salário e gasta menos da metade da verba dele. Tá bonito na foto. Pois é, mas olha só o que aconteceu, olha o efeito cascata. Outros vereadores que não são de currais eleitorais, que são aqueles caras que têm um votinho de opinião, ou um cara que vem com esse papo mais jovem e fala, eu também tenho que abrir mão do meu. Então, só pra você ter uma ideia, nessa legislatura... Começa a se mexer pra fazer igual. Nunca tantos vereadores abriram mão desses benefícios por causa do Fernando Holliday. E digo mais, no Congresso Nacional, apesar de terem 513 deputados, menos de 10% sobem com votos próprios. O resto é tudo gado do puxador de voto. Então, o que a gente tem que fazer? Você tem que fazer um trabalho de bancada. Onde a vaca vai, os boizinhos vão atrás. Mas então, dá pra você ali... Dá pra você guiar o boi. Dá pra você guiar o boi, exatamente. Hoje, então vamos aprender a guiar o boi. Hoje existe um berrante chamado internet. Exatamente. Adorei essa, berrante chamado internet. Que berra alto pra caramba. Então você chega com uma máquina ali gigante de mídia e fala, olha, se você votar errado, nunca na história do Brasil a votação do deputado deu tanta consequência positiva ou negativa quanto hoje. Entendi. O cara vota uma coisa, as pessoas sabem, esse cara votou a favor disso, votou contra aquilo. Então, isso com certeza traz as cabeças dos partidos e dessas bancadas para uma direção que a gente quer. E aí vai aquela renca de deputado puxadinho atrás também. Essa é a nossa Tinha teoria. que ser o processo inverso, né? Também caiu um monte de deputados. Pois é. Mas eu acho que a internet, apesar de ela ser conhecida por esse poder destrutivo, né, de poder criticar deputados, políticos, artistas e tudo quanto é coisa, também tem um poder de construção e também tem essa capacidade de formar novas lideranças para fazer com que elas cheguem eventualmente ao Congresso Nacional. Porque quando você para analisar uma campanha tradicional, ela é muito mais cara e a longo prazo fica muito menos competitiva, porque o cara tem que comprar o prefeito, tem que comprar o vereador, tem que comprar cabo eleitoral, bandeira, como é que funciona para os caras ganharem tempo na televisão, pro horário eleitoral, então ele vai se coligando com outros partidos. E vende legenda e tal, não sei o quê. E hoje é muito mais fácil para quem sabe usar a internet espalhar isso para uma rede social que é de graça. Você não precisa de prefeito, você não precisa de governador, você não precisa de cabo eleitoral, de vereador, de nada disso. O único gasto que você tem é o seu próprio trabalho, o seu próprio esforço. Se você souber falar, se você tiver boas ideias, as pessoas naturalmente vão espalhar aquilo pela internet e você vai conseguir ascender como liderança, como foi o caso do próprio Arthur. Entendi. É isso aí. Tá vendo, seu Arthur? Quem sabe a gente consegue chegar lá, né? Vamos ver. Eu acho que
tem a capa de um livro? Põe aí na tela pra gente, que é do Kim. É a minha coletânea de enquanto eu escrevi pra Folha de São Paulo. Enquanto você escreveu pra Folha, e acho que dá o que falar ainda, né? Ah, sim. Tanto que essa frase foi a frase que a ombudsman do jornal usou para escrever o título da sua crítica logo depois da minha contratação, né? Porque tinha leitor mandando, tinha político mandando, tinha um monte de gente falando, que absurdo, tal, tem um moleque tão novo, tal, no jornal, tem um moleque tão novo escrevendo, não sei o quê. E aí eu decidi fazer uma graça aí com essas perguntas, né? Quem é? Que o mais famoso por fazer esse questionamento foi o deputado Jean Willis, né? Que falou que absurdo um moleque de 19 anos ter espaço na Folha de São Paulo, tal, analfabeto político, não sei o quê. E aí, ele falou que o professor ganhava o mesmo que o professor. E aí eu rebati falando, bom, já que é um absurdo, tal, por favor, nobre deputado, venha debater comigo, né? E você não vai ter problema nenhum, porque eu sou um analfabeto político, então o senhor vai conseguir me desconstruir com muita facilidade. E ele sumiu. Ora, bolas, né? Ó, eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Eu tinha combinado com eles, gente, um bloco. Vocês topam fazer mais um? Claro, dá pra ser? Então, produção, nós vamos pro intervalo ligeiro e a gente volta pra continuar esse bate-papo, porque eu não vou dar conta de deixar esses dois meninos embora sem discutir um pouquinho mais sobre Ninguém pede mais do que é ruim, né? A gente já volta, não sai daí. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Seja bem-vindo. Respire fundo, sorria, deixe suas preocupações de lado e receba o melhor que a Fralda e Companhia tem a lhe oferecer. A loja mais completa do interior de São Paulo tem para você vestuário, calçados, brinquedos, carrinhos de bebê e toda a linha de acessórios. Fralda e Companhia. Vida nova todo dia. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. E eles toparam, gente. Olha que beleza, né? O combinado era fazer um bloco só, mas eu não podia deixá-los ir embora, porque esse bate-papo tá bacana demais e acho que é muito legal para você que tá acompanhando o programa hoje, para entender um pouquinho mais como você vai dar o seu voto. É responsabilidade nossa. As pessoas que estão lá em cima, gente, não adianta depois ficar sentado no sofá reclamando, fulana fez isso, o ciclano fez aquilo, foi você que pôs. Então, os meninos continuam aqui comigo, o Kim Kataguiri e o Arthur Duval, para falar desse assunto que não quer calar. Essa política vem se movimentando, a gente está aí numa crise que não dá nem para chamar mais de crise, né, gente? É um vulcão que caiu em cima da população do Brasil, essa Lava-Jato que não tem fim, que cada hora vai aparecendo mais gente. Como é que fica o posicionamento de vocês diante dessas pessoas que estão aí sendo investigadas, estão sendo estudadas? Vamos lá. Assim, na verdade é o seguinte, esse tema é meio que uma bola para todo mundo cortar. Quando você fala de corrupção, se tem 2 coisas que político sempre fala, é que ele é contra a corrupção, ele é a favor da paz mundial. Olha que coisa linda, né? É igual o discurso de Miss. Exatamente. Ela quer a paz mundial. Exatamente. E ela leu o Pequeno Príncipe. Só que aí você pega... Essa é boa, vou começar a usar. Muito boa. Eu fui Miss, então eu tô dizendo a verdade. Que demais. Porque assim, muito bom, esses discursos... É justamente esse tipo de coisa, por exemplo, esses discursos genéricos, a gente tem que acabar com a corrupção, tudo bem. O que você faz para acabar com a corrupção? Né? Então assim, em primeiro lugar a gente defende
que as pessoas deem um exemplo, né? Só apoiamos ficha limpa, só apoiamos pessoas ali que têm a idoneidade como o primeiro degrau para ser um bom parlamentar. Só que isso é só o primeiro degrau. Tem muita gente que bate... Aliás, a idoneidade não precisava nem ser o primeiro degrau, isso é para todo mundo. É para tudo, exatamente. Pra o cara que porque eu sou honesto. Exatamente, isso aí o honesto ser é o honesto básico. agora é qualidade, não. É o básico, né? É de praxe. Agora sim, quais são as ideias que a gente traz para que isso não ocorra mais, né? A gente quer mudar a estrutura do Brasil para que isso não ocorra de maneira sistemática. Posso dar um exemplo para você. Hoje, se o novo presidente que ganhe em 2018, ele queira fazer um novo petrolão em 2019, ele consegue. Porque a Petrobras ainda está na mão dele, o monopólio ainda da Petrobras, etc. Então, a gente tem ideias de mudar a estrutura, a abertura de mercado, trazer concorrência, acabar com o monopólio de político, onde ele não deve estar. O político, o Estado não deve estar na administração de empresas bilionárias como a Petrobras, por exemplo. Então, esse tipo de ideia é que evita futuras corrupções. Não é aquele discurso do purismo, não, porque a gente é bonzinho e na nossa mão vai dar tudo certo. Eu falaria o contrário, desconfie de todo mundo. Já que você vai desconfiar, qual a estrutura que você pretende entregar para um cara que você nem sabe quem é? Porque não só em 2018, depois em 2022, enfim, daqui a 100 anos, qual a estrutura que você vai entregar para um cara que às vezes nem nasceu ainda? Então, por essa desconfiança, a gente acredita numa diminuição da máquina pública, certo? Para que o político tenha menos poder de se corromper ou de fazer qualquer tipo de corporativismo que lese aí a população. Sim. Entendi. E mais, né? Recentemente foi encampado e foi levantada uma bola por um jurista bastante respeitado, Modesto Carvalhosa, né? Um dos ícones aí do direito comercial, que foi o seguro anticorrupção, que aliás fiquei sabendo que foi aprovado aqui em Rio Preto, né? Pois é. E aliás o prefeito tentou vetar, a Câmara foi lá, brigou, derrubou o veto, sempre tem essas briguinhas, sempre tem esses interesses. Parabéns, aí, inclusive, para os vereadores daqui. Que é uma ideia muito interessante, porque você cria, você acaba completamente, assim, como acabaram nos Estados Unidos, com exatamente a mesma ideia, com a corrupção em obra pública, né? Quando você vê nos Estados Unidos, os escândalos são muito mais no mercado financeiro e nunca em obra pública, porque eles têm esse sistema que eles chamam de performance bond, que basicamente, quando o governo contrata uma obra pública, a prefeitura, o governo do estado ou a presidência da república e alguns dos seus ministérios, a empresa é obrigada a contratar um seguro. E se a obra atrasar, ficar mais cara ou ficar pior do que aquilo que foi projetado, o seguro tem que pagar o Estado. Tem que cobrir. Ou seja, existe um interessado privado que diretamente está fiscalizando para saber se vai dar certo, se não vai dar certo. E se não der certo, você não tem prejuízo nenhum para a máquina pública. Imagina se isso tivesse acontecido com as obras no Rio. Não só isso, né? você pega Agora as obras que acabaram da de Copa. mostrar recente. Não, e o trem bala que é de Campinas para o Rio de Janeiro? Cadê? Onde tá? Onde tá? Pois é, foi Cadê? Foi 4 bi, acho que eu nem lembro quanto que era. Se você pegar o Itaquerão, por exemplo, você pega o orçamento e fala, nossa, que orçamento enxuto, né? Só que não. Custou 3 vezes mais, morreu gente lá, o estádio quase que não foi entregue na época da Copa, caiu um pedaço, então assim, esse tipo de coisa justamente é evitado por uma estrutura diferente, não por esse discurso messiânico, não, porque com aquele cara, não é aquele cara, aquela estrutura vai impedir que outros caras façam a coisa errada, então a estrutura é que tem que ser mudada. Olha, mas é tão louco isso, né? Quando a gente para pensar que vai sair uma leva e vai entrar outra leva e a gente não sabe ainda o que vem pela frente, dá um certo desespero, não dá? Pra caramba. Como população. Não, você tá envolvido com essa história da política, vocês estudam política, vocês estão mais adentro disso. Eu que estou na outra ponta, que fica esperando os resultados dessa história... Ai, dá uma certa angústia. Mas eu acho que esse é o problema também. Você não pode só esperar o resultado, você tem que efetivamente fazer alguma coisa para... Eu concordo com você que brasileiro é acomodado, assim como eu tô dizendo que eu sou, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de entender algumas coisas que acontecem na política justamente por comodismo mesmo, porque dá trabalho pra gente estudar e pensar e avaliar, não é? E não é só isso, dá. Chato. A verdade é o seguinte, o assunto político é chato. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, vamos discutir a PEC do teto, você fala, meu, corta, bloco de 5 minutos. É muito chato. Então, como que nós atuamos enquanto movimento, né? É um tripé. O primeiro, que é o último, na verdade, que a gente está tentando emplacar, é o ato institucional mesmo, de você disputar uma eleição, votar, etc. O segundo papel é de militância, manifestação na rua, encher o saco de vereador para não votar contra o Uber, para não aumentar cargo de comissionado, etc. E o primeiro pilar, que na verdade é o mais importante, é a comunicação. Então, nós trabalhamos muito como comunicar para uma pessoa o que é bom e o que é ruim. Então, por exemplo, nós temos uma bucha para resolver. O Brasil tem uma bucha gigante. Eu faço uma aposta aqui com qualquer pessoa que esteja me assistindo. Essa vai ser a primeira medida de qualquer que seja o presidente que entrar.
Lá ele vem. tem que resolver. Anota, hein, gente? Anota. Pode anotar. Fala lá pra aquela câmera. Ele vai ter que mexer, de um gravado. jeito ou de outro, ele vai mexer na Previdência Social. Ele vai mexer. Até Agora, porque assim, do jeito que tá, não, é uma bomba já, né? tá, assim, é uma bomba que já explodiu e tem mais pra explodir. Você sabe que eu tenho um filho de 4 meses que vem trabalhar comigo às quintas-feiras porque eu tô garantindo a aposentadoria dele. Não, eu vou te falar. Do jeito que tá, nem assim. Nem assim ele garante. E aí, assim, se eu te trouxer um monte de números aqui, fica um papo chato, tecnicista. O que a gente faz? A gente contrabalanceia as narrativas, por exemplo, que querem deixar a Previdência desse jeito. Ah, vocês querem acabar com a Previdência dos mais velhos. Fica esse papinho, a gente pega lá e fala, não, vem cá, vamos desconstruir essa narrativa de maneira fácil. Vamos Então mostrar. ajuda meu telespectador a Justamente, entender isso. mais ou menos isso. Kim, faz a sua enquete ao vivo aqui para que a pessoa que tiver... Enquete ao vivo. É muito boa, essa é muito boa. Vamos lá, você, caro telespectador, pense nos seus irmãos, né? Quantos irmãos você tem? Você tem um irmão, você tem 2 irmãos, você tem 3 irmãos. Agora pensa num avô materno, num avô paterno. Quantos irmãos ele tem? Mesma coisa que você? Será que ele tem 1, tem 2, tem 3? Ou será que ele tem mais de 10? Tem mais de 10, né? Então, esse é o primeiro problema, né? É um sistema de pirâmide em que antes você tinha 20 pessoas para sustentar uma, hoje você tem 2. As pessoas têm muito menos filho, a cultura mudou, os casais mudaram, agora as pessoas querem focar mais nas suas carreiras profissionais. Tem filhos muito mais tarde. Tem filho muito mais tarde, não tem aquela necessidade de, porque tá na roça, quanto mais braço melhor, então já não tem mais aquela fazeção de filho interminável. E tem outra pirâmide ainda, que é uma pirâmide que separa elite do funcionalismo público de nós, réis mortais, né? Porque hoje, em média, as maiores aposentadorias estão lá no Ministério Público, no Judiciário e nos políticos, no Executivo e no Legislativo. E quem paga hoje, sem reforma nenhuma, essa estrutura é quem trabalha na iniciativa privada. É a gente que está lá pagando imposto, muitas vezes, principalmente o trabalhador que na vida inteira recebe um salário mínimo, se aposenta com o salário mínimo e está lá contra a reforma da Previdência, achando que vai acabar com os direitos dele, quando na verdade vai fazer com que ele pare de pagar a aposentadoria de juiz que ganha 30, 40, 50 mil por mês do dinheiro dele e trabalhando muito menos do que ele, porque ele sempre teve estabilidade, nunca foi demitido, sempre esteve no mesmo emprego, então com 55 anos de idade ele já está tranquilo para se aposentar com seus 30 mil. Pois é. Ó, de uma linguagem fácil, dá pra gente traduzir o seguinte, ó. Cada vez que você vai no posto... Vamos deixar pra vocês entenderem o tamanho do problema. Você vai no posto, põe R$100 de combustível pra você trabalhar, pra você, sei lá, uma tiazinha do hot dog vai pagar R$100 de combustível pra vender hot dog, pra se virar, pra ganhar o pão de cada dia. Daqueles R$100, 56 é imposto. Então ela só pegou ali 44 mais ou menos do que ela realmente comprou. 56 é imposto. Você não comprou gasolina, você comprou imposto. Você comprou imposto e veio um brindezinho de gasolina ali. Gasolina. Desses 56, aproximadamente uns 28 é só para pagar o rombo da Previdência. Todo o resto, segurança, educação, saúde, etc., Petrobras, prejuízo, corrupção, tá nos outros. Deu para entender o tamanho do rombo da Previdência? Rodrigo, marido vida, presta atenção, amor. Faz as malas. Pois é. Mas você sabe que, brincadeira. Na verdade... É porque é assustador. Quando a gente começa a entender os números, é assustador. Mas nesse aspecto eu sou otimista. Dá pra resolver? Dá, e eu vou te falar o porquê que eu acho que dá pra resolver. Nós estamos em 2018, certo? Nós tivemos Copa do Mundo. Eu te garanto que mesmo com a Copa do Mundo rolando, se falou muito mais dos ministros do STF do que os 11 escalados pela seleção. Ah, sim. Acho então que isso é uma coisa histórica, isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca a internet esteve tão inundada, tantas pessoas tiveram acesso a uma informação direta sem intermediário. E prestando mais atenção. Prestando mais atenção. Então, assim, eu acho que com novas pessoas falando de maneira diferente sobre política, isso está atraindo as pessoas. E isso vai fazer com que as pessoas prestem mais atenção no seu voto, em como cobrar seu deputado. Eu acredito, assim, que em uma década a gente já vai estar conversando diferente. Em 2028, a gente vai já falar, você lembra como a gente estava em 2018? Vocês vão voltar aqui no meu sofazinho. Pô, quem sabe? Vamos embora. Não, vocês vão estar mais famosos, eu já até vi que eles não vão... agora eu não posso dar entrevista. Agora eu não posso dar entrevista. Não, me comprometo aqui, se tudo der certo, em 2028 estar aqui de novo. Coisa boa. Pra gente fechar, eu já estourei o tempo mesmo, agora só pra gente fechar, tá, Juninho? Eu prometo.
um recado para quem vai votar em 2018. Olha, pesquise, não acredita só em quem fala mais saúde, mais educação, mais segurança. Eu estou me candidatando porque eu gosto de povo, porque eu gosto... Pelo amor de Deus, né, gente? Não vamos cair nesse papinho, vamos pensar em propostas concretas, em gente que fala de número, em gente que fala de problema e que fala das soluções reais para esse problema e mais. De onde é que vai sair o dinheiro para dar a solução para esses problemas? Porque de demagogia todo político sabe fazer, de nova política todo político sabe falar, agora de solução é difícil encontrar. É puxado. É Para aí. fechar, Meu recado recado pra é quem muito vota. simples. Para vocês que entenderam a mensagem e concordam com isso, procure na internet o canal do MBL e do Mamãe Falei para vocês verem um monte de vídeo muito louco, eu tomando porrada, alguém explicando desse jeito de japonês difícil ali, mas tem muita informação boa pra gente aprender sobre política e saber conversar tanto numa mesa de bar e lacrar na urna ali um número bom, beleza? É isso aí. Meninos, eu amei recebê-los aqui. Muito obrigado, foi Muitíssimo maravilhoso. obrigada. Foi uma oportunidade de tanto. Eu acho que a galera que está acompanhando a gente aí pode dar uma repaginada nos valores, no pensar política, rever mesmo a forma como a gente olha para esse universo que precisa ser prestado atenção. Não tem jeito. isso aí. Obrigada mesmo. Gratidão. muito obrigado. Valeu para Maravilhoso. vocês que acompanharam nosso programa hoje. Minha gratidão eterna. Amanhã a gente se vê para mais Estúdio Inter. Sempre aquele encontro gostoso. Um beijo gigantesco. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.